Será que é possível descobrir como funciona a mente do narcisista? Sim ou não? Se vocês quiserem saber, né, sobre o tema, esperem o sinal da vinheta. Uma das coisas mais interessantes de se falar sobre o narcisismo, né, é falar algo que é inerentemente a natureza humana, que ela é totalmente, né, complexa, enigmática, né, ela intriga, né. É interessante que o tema do narcisismo é muito forte na psicologia contemporânea, né? Então, esses estudos atuais, né, vinculados da psicanálise com a psicologia e a neurociência, eles buscam revelar as origens, né, mais profundas, né, dos traços narcísicos, que são totalmente distintivos, né? Parece que eles são totalmente mimetizados, sabe, como se fossem criados com defeito de fábrica, vamos dizer assim, porque as suas características são totalmente peculiares, né? Interessante que os traços distintivos desse transtorno de personalidade, né, ele faz, por exemplo, as pessoas, os estudiosos, né, no campo, a examinar as táticas que os narcisistas frequentemente usam, né, para com as outras pessoas, como elas empregam essas técnicas, né, e por fim, né, os estudiosos, eles analisam a consequência dessa manipulação, né, e que acontece, na verdade, com as suas vítimas, né, os sintomas que as pessoas têm, né, ao se relacionar com o narcisista. O interessante é que as origens do narcisismo, ele se resume, né, dentro do campo da psicanálise, né, que é uma ciência impregnada por Sigmund Freud, considerado como a ciência da alma, né. O professor Sigmund Freud, ele é considerado como o inventor da psicanálise, né. O interessante é que o narcisismo, ele encontra, né, as suas raízes na maioria das vezes, né, nas relações traumáticas do que os filhos, né, têm com seus pais, com seus cuidadores, com as pessoas que teriam a incumbência, na verdade, de formar o seu caráter e a sua personalidade para que a mesma pudesse enfrentar as adversidades da vida, né? Mas o interessante é que dentro da origem do narcisismo, né, ele tem uma característica muito peculiar, porque um de seus traços, né, mais constantes, né, que a pessoa busca uma constante forma de validação, né, ela tem uma necessidade muito grande, né, de alimentar o seu ego, né? Então, visto que o seu eu, né, é totalmente ferido, ela tem a necessidade de projetar algo que suplante essa dor. Então, o narcisismo na infância, né, muitas vezes acontece por displicência dos pais, né, e também por efeitos congênitos, né, distúrbios até mesmo genético, porque a mente do narcisista, o cérebro, vamos dizer assim, tem uma certa dificuldade para interpretar certos sentimentos para com outrem. Ele compreende, sim, né, que as pessoas têm sentimento, mas eles não conseguem ter esse sentimento. Inclusive, esse sentimento é sentido em uma menor escala, mas o que está mais em voga, né, é ele em detrimento ao outro. Então ele vai sempre sentir esse sentimento em relação a si e não referente ao outro. Interessante que como o seu ego, né, ele vai criando outro tipo de ego, projetando algo que ele não é. Então ele tem uma necessidade muito grande de admiradores, né, algo totalmente insaciável, né. Como ele tem uma
intensa rejeição a si mesmo, ele procura que o outro, na verdade, admire não ele, mas sim admire a imagem que ele cria. Então ele tem essa necessidade de se moldar a essa imagem que ele cria, mas o narcisista ele não consegue, porque na maioria das vezes ele percebe a fraude que ele é. Mas tem alguns traços, né, por exemplo, que as pessoas têm e que o meio influencia bastante. Também verificamos, por exemplo, os traços do narcisista, né? Interessante que o narcisista ele exibe uma série de traços distintos. Ele tem uma falta de empatia muito grande, ele tem uma necessidade constante de admiração, ele tem um senso totalmente inflado de importância pessoal e exploração dos outros, né, para alcançar seus objetivos, né, o que resulta em relacionamentos totalmente tóxicos e conturbados, né? Então, a pessoa que tem um relacionamento com o narcisista, ela sofre muito, né, essa manipulação e consequência. Interessante que a manipulação, ela é uma forma de triangulação, né, que ele usa para com o outro, né? Então, o gaslight, né, é uma forma de manter o controle, na verdade, sobre a outra pessoa, a pessoa que se relaciona diretamente com ele, e ele usa outras pessoas satélites, né, que lhe dê uma projeção de si mesmo para a outra, visto que a sua capacidade de manipulação é muito grande. Tem vários traços de narcisismos dentro do narcisismo. Há o narcisista oculto, ao narcisista tirânico, ao narcisista soberbo, né? Mas o interessante é que, se verificarmos, né, por exemplo, na sociedade atual, acerca sobre o tema, é onde que, né, o fenômeno do narcisismo está crescendo consideravelmente. Por quê? Porque as redes sociais e a cultura, né, da exposição midiática tem alimentado, na verdade, o narcisismo de muitos indivíduos. Por exemplo, né, a busca frenética de validação, a constante comparação com os outros pode amplificar traços totalmente narcisistas. Então, as pessoas, para poder ter mais views, engajamentos, na verdade, mais seguidores, as pessoas elas criam uma espécie de tribos virtuais. Você vê que influencers discutem com influencers, youtubers, né, discutem com youtubers, por exemplo, um alimentando sua própria vaidade em relação ao outro, com essa espécie de ser politicamente correto, né? É um jogo, na verdade, particularmente ligado totalmente ao ego, e que as pessoas realmente gostam de ver hoje, porque as pessoas não gostam de ver nada relativo a algo construtivo, né? Mas sim algo que resulta em briga, discórdia, né? E é isso, na maioria das vezes, que dá engajamento a esse grupo, né, dessas pessoas que vão lutando constantemente por validação. Então, quanto mais eu brigo com o outro, mais eu vou tendo mais seguidores e eu vou ter mais pessoas que me odeiam. Mas para uma pessoa que é totalmente narcisista, para ele não se importa falando bem ou falando mal, importa-se que fale estritamente dele, né? Mas é interessante que, se verificarmos a mente do narcisista, né, isso nos dá, por exemplo, um conhecimento muito melhor do seu comportamento, que é totalmente ambíguo, né, complexo, muitas vezes indecifrável, né, e muitas vezes nós conhecendo, né, essas características nos faz conhecer melhor esse transtorno de personalidade, que é algo que o narcisista ele nasce com ele, e que, olhando, né, esses tópicos, né, que eu passei agora para vocês possam verificar, né, uma pessoa que fala muito bem de si, critica muito o outro, uma pessoa que, sabe, engrandece tudo aquilo que ela faz em detrimento ao outro. Ela pode até elogiar o outro, mas sempre tem uma espécie de mas, ou porém, uma pessoa que é totalmente ideológica,
pessoa também totalmente narcisista, né? Porque o que compreende a sua visão do mundo sobre a realidade. Então, esses traços distintivos, né? E essas táticas de manipulação que o narcisista usa, né? Na verdade, isso, com a experiência de vida, né, que nós vamos tendo, né, no relacionamento com outras pessoas, podemos estar mais preparados para proteger a nossa saúde mental e escolher muito bem as pessoas, né, das quais nos relacionamos, e também né, da maneira como podemos lidar, né, com pessoas narcisistas, porque isso muitas vezes acontece no nosso seio familiar. Então, é fundamentalmente, na verdade, necessário, né, uma conscientização e um diálogo, né, para abordar esse desafio psicológico. Porque uma das coisas mais difíceis do ser humano é conviver um com o outro. E as pessoas são afetadas de um modo totalmente particular, mas a interpretação ela vai variar de pessoa para pessoa de acordo com o seu grau de subjetivismo, né? De subjetividade. Mas o narcisista ele tem um subjetivismo tão profundo que ele sempre relativiza o outro, né, em relação aos seus próprios sentimentos. Então o outro para ele é totalmente descartável. Então a mente do narcisista funciona dessa maneira porque, né, de acordo com a sua formação cerebral que acontece já no útero da sua mãe, ele tem algumas características particulares, e dependendo do meio onde é que ele se insere, ele pode ser um narcisismo leve, moderado e muito grave, né? Isso depende do meio onde é que ele nasceu e onde ele se estabeleceu, né? Então a família também tem muito a agregar, né, ao narcisista, ou então, por exemplo, eu digo agregar assim como fortificar esse sentimento do filho, né, ou da filha, porque também tem uma espécie de narcisismo social, ou então levar o filho, né, para um tratamento, um psiquiatra, né, e tomar certas medicações, né, para que ele possa não mudar, porque não vai mudar a sua característica, mas sim que ele possa lidar com esse próprio sentimento e aprender também, né, a se compadecer da dor do outro em relação à sua. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, tá? Que tem feito esse canal crescer constantemente, e até a próxima.